Olá a todos, eu me chamo Juliana Lima, sou bolsista PIBIC e meu trabalho é intitulado Repertório da Trama dos Povos da Floresta para Enfrentamento de Mudanças Climáticas em Cidades Amazônicas, orientado pela professora doutora Ana Cláudia Duarte Cardoso. A produção de cidades capitalistas, a partir de práticas hegemônicas e da lógica antropocêntrica, resulta em uma falsa dicotomia entre urbano e natureza. Portanto, gera desigualdades e condições socioambientais nocivas às populações marginalizadas, principalmente as pertencentes da periferia, como é o caso das cidades amazônicas. Dessa forma, os impactos negativos das mudanças climáticas as atingem de maneira desproporcional, configurando-se um processo de injustiça socioambiental. Com a supressão de práticas e saberes dos povos originários, hoje as áreas de várzeas são relacionadas à subalternidade e a condições socioambientais desfavoráveis. Essas áreas são conhecidas como Baixadas de Belém. Desde o plano de expansão de Belém, elaborado pelo engenheiro Nina Ribeiro no século XIX, a implantação de infraestrutura na cidade é influenciada por concepções higienistas e descaso com relação a essas baixadas. Assim, essas áreas foram relacionadas a problemas sanitários e de saúde pública, o que motivou grandes problemas de controle de inundação, por meio de intervenções em bacias hidrográficas conhecidas como macrodrenagens. Essas medidas são custosas e inflexíveis, de praxes higienistas que desconsideram as vivências das populações que residem ali. Todo esse processo gerou e negou os aspectos da vida amazônica e seus repertórios nunca mais fizeram parte dos dados oficiais. Porém, na região metropolitana de Belém, existe uma rede formada por rios e vegetação não reconhecida institucionalmente, que é resultado da resistência e mobilização social dos protetores da sociobiodiversidade amazônica, a chamada Trama Verde-Azul dos Povos da Floresta. Foram selecionadas áreas de estudos no Igarapé São Joaquim, pertencente à Bacia do Una, e do Igarapé Sapucajuba, pertencente à Bacia do Tucunduba. No primeiro caso, existe uma organização social como resistência ao projeto de macrodrenagem da década de 90 e passará por uma obra de requalificação urbana para a criação de um parque linear. E já no segundo caso, existe um espaço de grande potencial para tornar-se um plano piloto para formulações futuras no enfrentamento de mudanças climáticas na RMB, que está dentro da UFPA. Dessa forma, o percurso metodológico da seguinte pesquisa consiste em 6 passos. Iniciou-se com a revisão de literatura sobre os estudos da ecologia urbana e das diversas formulações técnicas e teóricas de manejo da paisagem. Passou-se para a delimitação de subbacias a partir da ferramenta REND, que é uma tecnologia do INPE. Com essa delimitação, foi possível selecionar as áreas de estudo em parceria com os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Temos as informações em camadas GIS sobre a base biofísica, condições de uso e ocupação do solo e caracterização morfológica dessas áreas. Partiu-se para a caracterização multiescalar, com caracterização sociocultural e rastreamento de práticas comunitárias por intermédio de pesquisas de campo e, por último, aplicamos o algoritmo da UFC chamado Flow Analysis, que pretende simular o escoamento superficial das águas. Segundo o OR6 IPCC da ONU, o planeta está em crise climática. Sobre a capital paraense, as mudanças do regime das chuvas e a elevação do nível do mar já provocam grandes riscos das populações mais vulneráveis. Diante disso, o IPCC aponta medidas de mitigação e enfrentamento de riscos. O reconhecimento da TVA dos povos da floresta e o seu entrelaçamento como práticas de controle das inundações sustentáveis é fundamental, pois só haverá futuro se houver convergência de saberes. Desde o século XIX, foram desenvolvidas diversas técnicas e teorias de gestão sustentável de drenagem urbana. Todavia, grande parte dessas formulações foram pensadas para cidades convertidas à lógica urbana-industrial, o que demonstra a necessidade de uma abordagem socioecológica e decolonial para o manejo da paisagem amazônica, com o reconhecimento de diversos modos de vida baseados em conhecimentos tradicionais e sociotécnicos. Sobre a primeira área estudada, o Igarapé São Joaquim, ela faz parte da bacia hidrográfica do Rio Una, na qual foi alvo de grandes investimentos para a realização de obras de controle de inundação. Esse igarapé foi transformado em um canal retificado e hoje em dia é o maior canal urbano de Belém. O processo de canalização impactou a população de maneira ambivalente, pois não havia mais possibilidade do uso ribeirinho das águas, devido ao nível de contaminação e instalação de medidas de infraestrutura cinza, que já se mostram obsoletas frente às mudanças climáticas. Ao longo
do Igarapé-São Joaquim há registros de forte apelo comunitário, que são fruto da resistência ao projeto de macrodrenagem do UNA. É possível identificar uma rede de práticas tradicionais para a recuperação da mata ciliar do rio, o que tornou um espaço particular na cidade. Destacam-se a produção agroflorestal, as hortas comunitárias e movimentos sociais para mutirões de limpezas e outras práticas socioecológicas. A comunidade transformou um espaço descaracterizado e esquecido pelo poder público em locais de convivência e integração social. Portanto, o caso do São Joaquim revela iniciativas essenciais para manter a TVA dos povos da floresta ativa na RMB, que poderiam ser reconhecidas, regulamentadas e complementadas por políticas urbanas. Em relação à segunda área estudada, a subbacia do Igarapé-Sapucajuba faz parte da bacia hidrográfica do Tucunduba e também foi alvo de intervenções a partir da década de 90. A maior parte dessa microbacia está dentro do setor saúde da Universidade Federal do Pará. Esse igarapé tem cerca de 2,5 km de extensão e apresenta elevado nível de contaminação por conta do lançamento de esgotos de domicílios do seu entorno, que não têm acesso às redes de esgotos da COSAN. De acordo com os relatos, mesmo com a proximidade com a universidade, a população ao redor se sente pouco contemplada pelos serviços e estudos da instituição. A resposta dessa comunidade, que se vê como desassistida e excluída e que sofre com o alagamento das suas casas, é o pouco interesse aos serviços ecossistêmicos do sítio. Somado a isso, o bosque que contém o curso d'água e a sua várzea sofre com pressões e conflitos da própria universidade. Há problemas de drenagem e pressão por estacionamento sobre a sua área vegetada. Dado esse contexto, houve aproximação com os moradores e a comunidade frequentadora da universidade. O resultado está consolidado nesse quadro síntese de caracterização multiescalar, que demonstra as análises dos lotes relacionados ao uso do solo, material construtivo e número de pavimentos, além do mapeamento das existências da área, que ilustra as ações já consolidadas pela comunidade universitária. A partir desse diagnóstico, apresenta-se a proposta de microzoneamento do bosque Igarapé-Sapucajuba, em conformidade com a concepção da TVA, a partir da agenda apoiada em 4 eixos: saneamento, drenagem, fluxos e usos. Constatou-se que a primeira prioridade deve ser o desenvolvimento de uma solução de saneamento para a recuperação da qualidade da água, que é a base do ecossistema. Por conta das características biofísicas do sítio, não há possibilidade de conectar as fossas das residências ao sistema de esgoto da COSAN. Por isso, é recomendada o uso de sociotecnologias, como as fossas altas comunitárias. Com relação à drenagem, propõe-se a aplicação de soluções baseadas na natureza relacionadas à biorretenção. Já com relação aos fluxos, foram destacados os fluxos de água relacionados às SBN, fluxos de fauna relacionada a um espaço de manutenção dessa vida selvagem e de pessoas relacionada a um espaço demarcado de laranja, é chamado de zona corredor, com demarcação de áreas para calçamento e ciclovias drenantes com sombreamento. Quanto aos usos, esse bosque possibilita a reconexão com a natureza, com destaque aos alunos indígenas e quilombolas da instituição, e pode estabelecer um laboratório aberto aos estudantes da universidade. A partir dessas medidas, a pesquisa mostra como o Bosque Igarapé-Sapucajuba poderá se constituir em uma ação piloto dedicada à demonstração da importância da manutenção dos interstícios verdes que ainda existem em Belém. Por fim, os casos das comunidades do Igarapé-São Joaquim e do Igarapé-Sapucajuba demonstram como a trama verde azul dos povos da floresta se manifesta e pode ser reativada dentro da mancha urbanizada da RMB. Essa pesquisa constata que populações locais e os seus repertórios são fontes essenciais para a provisão de soluções adaptadas ao ciclo natural das cidades e aponta o reconhecimento de registros da trama verde azul dos povos da floresta, mesmo em áreas altamente modificadas que podem ser utilizadas para enfrentamento de mudanças climáticas da nossa cidade. Portanto, resta garantir a todas as pessoas o status de humanidade. Muito obrigada.